Luísa Apolónia tem 54 anos, é jurista e dirigente do Partido Ecologista aos Verdes, já foi deputada na Assembleia da República. Este ano é candidata da CDU pelo Círculo Eleitoral de Setúbal e vamos colocar aqui algumas questões. Começo por perguntar qual é que é a mais-valia que os Verdes trazem para o Distrito de Setúbal e para o país. Olá Raquel, obrigada pela pergunta, porque acho que é extremamente importante. Eu diria que talvez duas mais-valias extraordinariamente relevantes. Uma prende-se com a nossa própria ideologia, a ecologia, a forma como nós traçamos o nosso projeto de sociedade, muito sustentado num pilar fundamental do desenvolvimento, que são as matérias ambientais. Quando nós falamos de ambiente e de natureza, falamos do nosso suporte de vida e por isso é extraordinariamente importante preservar e salvaguardar esse suporte, mas aliado sempre a uma outra componente determinante do desenvolvimento, que é a justiça social. Nós vivemos num país e num distrito também, em particular o distrito de Setúbal, onde isso se revela muito com profundas e injustas repartições de riqueza, da riqueza que é gerada, com profundas desigualdades, e não há desenvolvimento sustentável sem justiça ambiental e sem justiça social. E esta visão é de facto um traço muito característico dos Verdes, que eu gostaria de realçar. Por outro lado, é a nossa forma de trabalho, que é uma forma de trabalho muito ligada à realidade, muito ligada aos problemas concretos, ao conhecimento direto dos problemas, do contacto com as populações, e essa forma de trabalho para depois transpor para os órgãos onde estamos a representação das populações, transpor essa realidade de uma forma conhecedora, para percebermos exatamente que soluções é que estamos a procurar e a buscar, no fundo. Isso também é um traço muito característico nosso, que eu julgo que é extraordinariamente importante na intervenção política. Em 2022, os Verdes não elegeram nenhum deputado e pela primeira vez a Assembleia da República não contou com a nossa presença no hemiciclo. E essa ausência do Parlamento, achas que foi notada nos últimos 2 anos? Foi de certeza, porque durante estes 2 anos os Verdes mantiveram a sua atividade com muita regularidade, muito profunda, de contacto também com a realidade concreta e com as populações. Continuamos a receber muitas denúncias de populações, designadamente em matérias ambientais, e portanto deslocávamos a muitos locais para tentar perceber esses problemas e buscar também, junto das entidades responsáveis, ajudar a buscar as soluções necessárias, e ouvimos muito nessas deslocações e nesse contacto direto a falta que os Verdes fazem na Assembleia da República, a forma como muitas populações sentiram essa ausência dos Verdes e desejavam que pela mão dos Verdes as matérias que nos denunciavam pudessem ir à Assembleia da República. E portanto a nossa forma muito particular de intervenção, os temas a que nós damos grande destaque, as questões muito concretas que nós fazemos traduzir, ou das quais fazemos tradução na Assembleia da República, as pessoas sentiram essa ausência. Portanto, sim, fez-se sentir a ausência dos Verdes na Assembleia da República e também para a marcação da agenda ecologista constante e regular na agenda do Parlamento. Sim, e sem dúvida esse contacto próximo com as populações também nos é tão característico. Sim, mesmo muito característico dos Verdes, essa é uma componente muito marcante da intervenção dos Verdes e reconhecida como tal. Por isso aproveito para perguntar quais é que são as prioridades que os Verdes elegem para estas eleições. Olha, seguramente respostas aos desafios que atualmente estão colocados e face aos quais é fundamental ter respostas eficazes, não respostas de fachada. Respostas eficazes, como por exemplo o combate às alterações climáticas ou a adaptação também ao fenómeno das alterações climáticas, a questão da preservação da biodiversidade e da conservação da natureza, mas também outras questões às quais os Verdes deram sempre muita relevância e ainda não percorremos o caminho para atingir objetivos fundamentais, como por exemplo o ordenamento da nossa floresta, a redução da produção de resíduos, que é uma questão absolutamente determinante. Os Verdes têm tido uma intervenção muito afincada relativamente à necessidade de reduzirmos, por exemplo, as embalagens de plástico, é absolutamente determinante, ou também a questão da salvaguarda e da preservação da qualidade dos nossos recursos hídricos. Portanto, há toda aqui uma componente em matéria ambiental extraordinariamente relevante e
matérias às quais os verdes dão grande prioridade, mas também, e face à situação que o país atravessa, aquela que é a nossa realidade, uma das nossas prioridades é, sem dúvida, o combate à pobreza, que está a alastrar no nosso país, e, portanto, as matérias salariais, das políticas de rendimento, da questão de impostos, da justa distribuição da riqueza, perceber como as pessoas vivem com tanta dificuldade e, ao mesmo tempo, a banca, as energéticas, as grandes distribuidoras acumulam tantos lucros, milhares e milhares de lucros diariamente. Isto é absolutamente injusto e é uma realidade que nós temos mesmo que transformar para criar justiça neste país. Depois há uma outra vertente de prioridade da intervenção dos verdes que eu gostava também de realçar, que tem a ver com a plena realização das igualdades. E, neste momento, acho que é muito importante focar isto. Um combate muito expressivo ao discurso e às atitudes de ódio. Nós combatemos de uma forma muito afincada o racismo, a xenofobia, a homofobia, a transfobia. Nós queremos, de facto, um país para todos e um país de plena igualdade. Lutamos muito por isso há muitos anos nos Verdes e seguramente essa nunca deixará de ser uma das nossas grandes prioridades. Sim, são lutas de há muitos anos e este ano que se cumprem os 50 anos do 25 de Abril, mas que estes valores ainda não estão completamente... É verdade, nós precisamos mesmo de agarrar a Constituição da República Portuguesa como o nosso guião para a construção da nossa sociedade. Nós precisamos, de facto, de cumprir Abril e de erguer os valores de Abril que estão plasmados na Constituição da República Portuguesa para garantir os direitos absolutamente fundamentais dos cidadãos e essa plena igualdade que também a nossa Constituição expressa. Depois desta conversa toda, gostava de perguntar porque é que é tão importante reforçar o voto na CDU nestas eleições legislativas? É muito importante para eleger mais deputados da CDU, e neste caso das forças que compõem a CDU, os Verdes e o PCP, porque é a forma de nós podermos ter força na Assembleia da República para que as nossas propostas possam vingar. E quanto mais força a CDU tiver na Assembleia da República, mais probabilidade existe de termos o poder e a influência para que as nossas propostas possam passar. E é muito importante, eu estou em crer dos contactos que nós temos feito na rua, há uma boa recepção da CDU, um reconhecimento da importância da CDU e, portanto, estou em crer que há todas as condições para que a CDU se possa reforçar nestas eleições. Para além de que, em 2022, havia uma situação muito particular que se prendia com uma certa incompreensão decorrente de uma grande desinformação que houve relativamente ao nosso posicionamento de rejeição do Orçamento de Estado para 2022. E houve uma grande vitimização por parte do PS e as pessoas não compreendiam porque é que nós tínhamos votado contra aquele orçamento. Hoje, curiosamente, existe uma efetiva compreensão da população da razão pela qual nós votamos contra aquele orçamento. Porque as pessoas hoje têm a percepção de que estamos efetivamente a sofrer as consequências daquilo que estava plasmado nesse Orçamento de Estado e também naqueles que se seguiram depois com a maioria absoluta do PS, até com o apoio do LIVRE e do próprio PAN. E, portanto, o que acontece é que hoje há uma compreensão de que estamos a sofrer as consequências diretas das políticas que estavam invertidas. E se temos um Serviço Nacional de Saúde mais fragilizado, se não resolvemos problemas na educação, se a cultura está com um desinvestimento tão grande, se a justiça continua cara e lenta da forma como está, se a habitação continua absolutamente inacessível da forma como continua e temos tão pouca habitação pública, tudo isso se deve a investimentos que nós reivindicávamos na altura em que o PS se recusou a negociar connosco, que nós considerámos que era imprescindível e que não era possível adiar mais sob pena dos problemas se agravarem absolutamente, tal como tem vindo a acontecer, e portanto hoje há uma compreensão diferente relativamente àquela que foi a coerência e a responsabilidade da CDU. E de facto a CDU faz falta neste país e os grupos parlamentares que decorrem do reforço da CDU, o grupo parlamentar dos Verdes e o grupo parlamentar do PCP, são absolutamente imprescindíveis na Assembleia da República para que este país ganhe efetivamente um rumo de justiça social e de justiça ambiental. Muito bem, cá estaremos para lutar por esse rumo. Muito bem, obrigada, Luísa. Obrigada também.